everyone. I'm Connie Olá a Gonzalez. todos, sou Connie Gonzalez. Agradecemos por se unirem a nós neste devocional mundial com o Elder Gary W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa, a irmã Susan L. Gong. O Elder Gong está presidindo esta reunião. Devido à pandemia, ainda estamos seguindo as diretrizes dos líderes locais, de manter o distanciamento social, usar máscaras e de ficar em casa quando possível. Algumas músicas deste evento foram gravadas em transmissões anteriores e serão apresentadas por vários regentes e organistas. Somos gratos pelo talento e pelo serviço que eles prestam. Nosso hino de abertura será Careço de Jesus, cantado por 3 irmãos, Rachel, Adam e Rebecca Hartshorn, filmado por seu irmão, Joseph. A família Hartshorn é de Lehigh, Utah. Após o hino, a irmã Clarissa Taylor, de Ogden, Utah, fará a primeira oração. Every hour, most gracious Lord, no tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Our dear kind, gracious Heavenly Father, we're so very Pai thankful for this day, and Celestial, we're so somos very tão thankful gratos por este dia, por esse domingo. Father, at this time, we ask Pai thee that Celestial, you neste receptive momento, to the pedimos Spirit, que tenhamos o Teu Espírito ao redor do mundo e que todos os jovens possam sentir o Teu irmão, o Teu amor. Ao ouvirmos a um apóstolo do Senhor, somos gratos pelo Elder e pela irmã Gong. Por favor, os abençoe. Os abençoe para que eles sintam o Espírito e saibam o que dizer. E saibam as palavras para direcionar a nós. Abençoe este devocional, Pai, para que possamos ter um tempo memorável contigo e que possamos aplicar as coisas que aprendemos durante toda a nossa vida. E oferecemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. This evening, a virtual choir will share a Esta special noite, musical um coro number. virtual vai compartilhar um número musical especial. Nosso coro é formado de membros da igreja que moram no Vale do Lago Salgado e representam culturas e países do mundo todo. Eles cantarão All Are Welcome. Todos são bem-vindos. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir as palavras da irmã Susan Gong. Em seguida, ouviremos o Elder Gong.
O Elder Gong é do norte da Califórnia, onde seus pais se conheceram na escola. A irmã Gong é de Taylorsville, Utah, onde seus antepassados pioneiros possuíam propriedades. O Elder e a irmã Gong se conheceram no CTM, quando o Elder Gong ensinava a cultura chinesa aos missionários, e a irmã Gong era uma missionária desse grupo. Mais tarde, o casal atravessou o Oceano Atlântico em 2 países diferentes em 2 continentes diferentes. O Elder Gong diz que é por isso que ele pode dizer honestamente que ele obteve um PhD em Relações Internacionais. O Elder e a irmã Gong são pais de 4 filhos adultos, todos com a idade semelhante à dos jovens que estão aqui hoje neste devocional. Esta semana, a família Gong está celebrando seu aniversário de 41 anos de casamento e o nascimento de seu 4º neto. O Elder e a irmã Gong falam a respeito de capítulos em sua vida, inclusive viver em Oxford, Washington, D.C., Ásia, Provo e agora Salt Lake City. Elder Gong é irmão, aluno, missionário, marido, pai, analista de política estrangeira, diplomata, administrador universitário e professor, avô e agora em serviço de tempo integral em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A irmã Gong é filha, aluna, missionária, pesquisadora, esposa, mãe, estudante de pós-graduação, educadora linguística, estudante de pós-graduação novamente, avó, escritora e agora, extraoficialmente, voluntária de tempo integral no reino. Em cada capítulo de sua vida compartilhada, o casal Gong tem priorizado o serviço familiar e o serviço no Evangelho. Talvez vocês achem interessante saber que o Elder Gong adora contar piadas de pai, e a irmã Gong diz que o ama de qualquer maneira. Após suas palavras, transmitiremos a gravação do coro do Instituto de Logan, cantando Trabalhemos Hoje, sob a regência de Alan Matthews e Linda Margetts ao órgão. A oração de encerramento será proferida pelo irmão Brendan Ball, de Ogden, Utah. Obrigada por essa música maravilhosa. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês. Estamos reunidos virtualmente de todos os continentes habitados e das ilhas do mar. Unidos em amor por nosso Salvador Jesus Cristo e unidos em nosso compromisso de ajudar a edificar seu reino. Vocês me dão esperança de um mundo melhor. E é claro que existem milhões de outras pessoas boas, com quem podemos trabalhar juntos e com quem podemos aprender. A esperança é a capacidade de enxergar a luz, a despeito de toda escuridão. Nossa maior esperança está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio dele, encontramos alegria e paz. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele prometeu: buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente. Mas não conseguimos ver o fim desde o princípio. Só em parte conhecemos. Talvez nossa vida esteja de uma maneira diferente do que esperávamos. Ainda podemos prosseguir com firmeza em Cristo e um perfeito esplendor de esperança, porque sabemos que nosso amoroso Pai Celestial tem um plano para nós.
Nesta época em que tivemos que permanecer em casa, devido à pandemia da Covid-19, tenho me dedicado a uma nova habilidade, o patchwork. É uma maneira de transformar retalhos de tecido em desenhos entrelaçados. A princípio, o processo pode não fazer sentido. Você costura pedaços de tecido de cabeça para baixo e em direção contrária ao padrão final em mente. É difícil enxergar como essas pequenas partes coloridas se tornarão um padrão harmonioso. Mas aos poucos, ao pacientemente cortar, costurar e passar com ferro muitas e muitas vezes, surge um belo desenho. Talvez sintamos que o plano para a nossa vida ainda não esteja claro. Isso não significa que estamos aguardando a vida começar. Estes são anos inestimáveis. Esta é uma época para desenvolvermos talentos. O presidente Nelson ensinou: a educação é o que permite fazer a diferença entre meramente desejar ajudar os outros e poder fazê-lo. As coisas boas e úteis que aprenderem agora moldarão e abençoarão sua vida inteira. Esta é uma época de buscar mentores sábios e justos, pais ou avós, professores, amigos, líderes da igreja e, o mais importante, Jesus Cristo, para nos ajudar a edificar uma vida significativa. É uma época de desenvolvermos relacionamentos significativos com aqueles que podem nos ajudar a aprender e a crescer. Esta é uma época para estarmos avidamente envolvidos em boas causas. Os céus não estão esperando que a pandemia termine, que eu perca 5 quilos ou que você se case com a pessoa de seus sonhos, para que nos tornemos discípulos verdadeiros. Guardemos os mandamentos e, sobretudo, amemos ao Senhor e ao próximo. Se quisermos ter mais esperança e um significado mais profundo em nossa vida, podemos começar cada dia com uma oração de gratidão e uma súplica sincera. Pai Celestial, permita-me ser um instrumento em Tuas mãos hoje. Abra meu coração, dá-me sabedoria, criatividade, força e coragem para fazer o que eu puder. Depois, busque oportunidades de ser um amigo mais verdadeiro, uma irmã mais bondosa, um filho melhor, um vizinho mais generoso, um ministrador mais inspirado, um pai mais paciente. Leo Tolstói escreveu: embora pareça aos homens que eles vivem apenas para cuidar de si mesmos, a verdade é que vivem apenas pelo amor. Aquele que tem amor está em Deus, e Deus está nele, porque Deus é amor. Os céus não estão aguardando até que sejamos perfeitos, ou até que cheguemos ao mundo espiritual para então sermos abençoados. Se praticarmos as obras da retidão, receberemos nossa recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. O amor de Cristo é incontestável. Paulo ensinou: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz, à medida que confiarem nele, para que possam transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, ele é poderoso, ele é lindo e importante. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, querida. Queridos irmãos e irmãs, eis um belo desejo de Ano Novo cantado em espanhol. Uma esperança, o mundo se regozija, desponta a luz a um novo dia. El mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin nació. Thank you, Abish. Obrigado, Abish. Sister Gong and I were surprised and A irmã concerned Gong e eu ficamos surpresos e preocupados quando testamos positivo para a Covid-19. Thank you for your messages. Agradecemos por suas mensagens e orações, por nossa completa recuperação. Embora estivéssemos em isolamento, não nos sentimos sozinhos. Agora, minha esposa e eu oramos ainda mais por todos os que sofrem
com a pandemia. No mundo, há cerca de 1,47 bilhão de adultos que têm entre 18 e 30 anos. Na igreja, há 2,3 milhões de adultos com 18 a 30 anos em 6 continentes e aproximadamente 180 países e territórios. Vocês leem o livro de Mórmon em mais de 114 idiomas. A irmã Gong e eu adoramos ter nos reunido com vocês em Rexburg, Idaho, em Manaus, no Brasil, em Bogotá, na Colômbia, por todo o mundo, em todos os continentes e em todas as situações. Sabem que agora temos uma estaca Polo Norte, Alasca? Nós nos reunimos hoje por meio da tecnologia. Oro para que o Espírito Santo nos una na fé, toque nosso coração e nos mostre o caminho nestes tempos difíceis. Queridos irmãos e irmãs, Deus vive. Venham sentir seu amor e poder para crescerem e mudarem. Deixem que Ele os envolva nos braços da segurança, com sua garantia de que vocês conseguem, de que vocês têm uma imensa capacidade divina que podem desenvolver diariamente. Quero compartilhar com vocês hoje 3 convites que me inspiraram. Primeiro, aprofundar meu relacionamento com Deus. Segundo, mudar o futuro agora. E terceiro, tornar-me alguém melhor. Oro para que, em conjunto, esses convites fortaleçam sua fé e os aproximem de Deus e dos que estão ao seu redor, ao descobrirem uma alegria duradoura em seu caminho do convênio. O primeiro convite é, com um amor profundamente inclusivo, o Pai Celestial promete: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu cresci na cidade, mas adoro caminhar pelas montanhas com uma mochila nas costas, livres para explorar meus amigos e eu percorríamos trilhas o dia inteiro e depois acampávamos em lagos desertos, sob a imensidão do céu ao som da brisa noturna. Recentemente, a irmã Gong e eu fomos de carro a um lugar tão escuro e belo que podíamos ver a Via Láctea. Era quase tão brilhante quanto nesta foto. A Via Láctea é tema de mitos, maravilhas e mistérios. Em chinês, Via Láctea é Tianhe, o rio do céu. Em bielorrusso, estoniano e finlandês, é o caminho dos pássaros. Alguns chamam a Via Láctea de o caminho de Santiago. Em Cherokee, é o caminho pelo qual o cachorro fugiu. Em hebraico, o rio de luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e viu Deus que era bom. Deus é sábio, poderoso e bom. O propósito, a elegância e a harmonia de suas criações testemunham seu infinito amor e seu plano de felicidade para cada um de nós. Alma testificou: todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim, e até mesmo a terra e tudo o que existe sobre a sua face. Sim, seu movimento. Sim, e também todos os planetas que se movem em ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. É preciso esforço consciente para desacelerar e nos aquietar. É preciso uma mente aberta para as coisas espirituais e humildade para saber que Deus é Deus. Às vezes, quando desaceleramos em relação às coisas que importam menos, descobrimos as que mais importam. Um meio importante de sabermos que Deus é discernir a assinatura dele nas criações que foram feitas para nos alegrar o coração. Nós cantamos: pela beleza que há no chão e a beleza que há no céu, pelo amor que em profusão recebemos a granel, ouve hoje, ó Deus de amor, este hino de louvor.
Outro meio de conhecer a Deus é ver bondade e significado nos relacionamentos divinos, na ternura, na descoberta de coisas boas, na reconciliação, no perdão e no sacrifício. O presidente Russell M. Nelson falou recentemente que a arte, a literatura e a música podem nos enriquecer. O mesmo se dá com a ciência quando compreendida com fé. Aqui estão duas famosas visualizações do céu noturno. A partir da ciência, a imagem de campo profundo do telescópio Hubble nos relembra que, tal como foi visto pelos grandes profetas Moisés e Abraão, as criações de Deus incluem inúmeras galáxias, mesmo nos lugares que parecem vazios, no céu noturno. A partir da arte, Vincent van Gogh captou a noite estrelada em uma tela pintada a óleo pouco antes do raiar do sol. A recriação astronômica do céu de junho de 1889 sugere que a estrela d'alva de Van Gogh seja o planeta Vênus. A boa arte inspira novas maneiras de vermos a bondade de Deus. A bondade de Deus pode nos enriquecer a alma. No mundo barulhento, entulhado e poluído de hoje, talvez seja difícil aquietar-nos e saber que Deus é Deus. Não lembramos o quanto é barulhento um exaustor de cozinha até o desligarmos. A superficialidade, as miragens e as preocupações excessivas nos distraem e confundem. É bem conhecido o medo de ficarmos por fora das coisas, embora ainda estejamos grudados em nossos celulares. Alguns acham que a realização de 1000 coisas ao mesmo tempo, 24 horas por dia, aumenta nosso valor ou nossa importância. Fingimos que nossa vida é instantaneamente perfeita para postar no Instagram, mesmo sabendo que isso não é verdade. Nós nos preocupamos com o modo pelo qual nossos novos filtros, que também são irreais e ilusórios, vão afetar a reação das pessoas ao que publicamos. No documentário O Dilema Social, especialistas em tecnologia advertem: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Alguns especialistas agora temem que a mídia social possa inadvertidamente prejudicar a sociedade e nosso bem-estar pessoal. A preocupação é de que os algoritmos da mídia social projetados para otimizar o uso, o compartilhamento e o lucro da publicidade monetizada também venham a promover desconfiança, divisão e depressão. Talvez o mais revelador seja saber que esses gurus da tecnologia protegem seus familiares do uso excessivo da mídia social. Aquietar-nos e refletir não significa nos isolar. Leonardo da Vinci dizia que quando estava sozinho, ele pertencia a si mesmo. A desaceleração limpa a mente e o coração das coisas ali entulhadas. Então a gratidão e sua virtude gêmea, a humildade, podem abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para as evidências da generosa abundância que Deus colocou ao nosso redor. Um comentarista do idioma hebraico explicou que a expressão aquietar-se pode significar desapegar-se. Sabei que eu sou Deus pode ser traduzido como reconhecer o poder de salvação de Deus em nossa vida. Em outras palavras, aquietai-vos e saber que eu sou Deus significa deixar que Deus prevaleça em nossa vida. O presidente Nelson disse: nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Um caminho de convênio para a alegria eterna. Quando desaceleramos e buscamos com fé, nossa perspectiva muda. Num dia de preparação, quando eu era um jovem missionário na Austrália, o elder Marion J. Romney, que mais tarde se tornaria apóstolo e membro da primeira presidência, ponderou Doutrina e Convênios 76. Quando terminou de ler, ficou surpreso de ver que já era noite.
olhou para o céu, onde o Cruzeiro do Sul e outras estrelas brilhavam com fulgor incomum. Ao contemplar maravilhado, pareceu-lhe ser levado para além delas, pelo Espírito, de modo a ver coisas sobre as quais estivera lendo. De maneira milagrosa, foi-lhe dado saber que aquelas coisas não eram fábulas, mas sim realidade de significado extremamente profundo. Em sua biografia, lemos: a partir de então, ele passou a ter uma perspectiva eterna das coisas. A perspectiva eterna pode nos ancorar nos dias de hoje. Conforme profetizado, todas as coisas estarão tumultuadas. O Senhor disse que sua voz seria ouvida em terremotos, tempestades, nas ondas do mar remessando-se além de seus limites. Nesses dias, alguns chamarão ao bem mal e ao mal bem. Outros dirão: comei, bebei e diverti-vos, porque amanhã morreremos. Mas a luz e a verdade espirituais podem afastar a escuridão de nosso meio. O Senhor nos segura dizendo: cala-te e aquieta-te. Aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Queridos irmãos, por favor, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Nosso segundo convite é edificar relacionamentos que podem mudar o futuro agora. Recentemente, senti-me grato por poder agradecer a alguém que eu não conhecia antes, mas que mudou minha vida. O nome dela é Melba Oaks. Ela não tem um parentesco com o presidente Dallin H. Oaks. Quando Melba tinha 21 anos de idade, era recém-casada e estava morando em San Mateo, Califórnia. Melba fez amizade com uma jovem recém-convertida chamada Jean, de 17 anos. Jean era o único membro de sua família a entrar para a igreja e estava estudando longe de casa. Alguns dos familiares de Jean esperavam que ela se esquecesse da igreja, indo morar em outro lugar. Mas, em vez disso, por meio de coisas pequenas e simples, Melba e outras pessoas acolheram Jean. Quando Jean se formou no ensino médio, Melba estava a seu lado. Melba Oaks ainda guarda o convite de casamento da Jean. Jean se apaixonou por um homem excelente chamado Walter e se casou com ele. E eles, na verdade, se casaram 3 vezes. Uma cerimônia tradicional chinesa, uma cerimônia americana, e foram selados para esta vida e para toda a eternidade no templo sagrado. Quando se conheceram, Walter tinha um forte testemunho cristão, mas ainda não conhecia a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jean e outras pessoas lhe ensinaram o Evangelho restaurado. Ele se tornou um membro fiel da Igreja e veio a ser um patriarca da estaca. Como devem ter adivinhado, ao se casar com Walter Gong, Jean se tornou Jean Gong, minha querida mãe. Hoje, minha mãe tem 94 anos. Melba Oaks tem 98. Elas têm sido amigas no Evangelho há 77 anos. Recentemente, fiquei sabendo que a irmã Melba Oaks mora em St. George, Utah. Telefonei para ela para agradecer por mudar meu futuro e o de minha família. Ao ajudar Jean Gong quando ela era uma recém-conversa vulnerável, Melba Oaks abençoou 4 gerações da família Gong deste lado do véu e 34 gerações conhecidas da família Gong do outro lado do véu, remontando ao primeiro dragão Gong, que nasceu em 837 d.C. Infelizmente, outras das amigas de minha mãe já não estão na igreja. Uma saiu depois que alguns membros da igreja a excluíram por causa de sua raça. Outra se afastou quando sentiu que teria de escolher entre a igreja e seus amigos que não eram membros. Uma terceira deixou que as pressões do mundo criassem dúvidas sobre os ensinamentos da igreja. Evidentemente, vocês se deparam com desafios ainda mais intensos hoje em dia. Sou eternamente grato a Melba Oaks e a todos os que ajudaram minha mãe quando ela era nova no Evangelho. Também dou crédito à minha mãe por isso. Ela foi firme em sua fé e valente em seu testemunho. Ela e meu pai tomaram a firme decisão de se manterem firmes na verdadeira Igreja de Deus.
Tiveram acesso a despeito dos preconceitos sociais, sucesso a despeito dos preconceitos sociais e dos preconceitos raciais de alguns membros da igreja. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas semelhantes a Jim Gong e Melba Oaks ao nosso redor. Em nosso prédio, no local de trabalho, na aula ou no ramo, em nosso círculo de amizade e em nosso convívio. Ninguém quer ser um projeto. Cada um de nós procura se socializar e ter a oportunidade de contribuir. Todos precisamos de um lugar seguro para fazer perguntas e pesquisar. Um espaço seguro para aprender e viver a doutrina do Evangelho e a cultura da igreja. Queremos ser vistos como adultos e responsáveis e contribuir como tais. Queremos que a igreja seja um lugar em que não julguemos uns aos outros e em que nos arrependemos quando alguém se sente que o julguemos de modo a magoá-los. A diretora do Templo de Guadalajara, México, disse que o templo sagrado a inspira a julgar menos e a amar mais. Ela tem razão. Venham como vocês são. Precisamos de vocês. Ao nos tornarmos compassivos e inclusivos, convidando outros a fazer o mesmo, nossa comunidade do Evangelho se torna mais aberta, mais sensível e convidativa. Em certo sentido, todos nos tornamos recém-conversos, membros que retornam à igreja, que se mudaram recentemente e que procuram o caminho. Em sociedades divididas, os discípulos de Jesus Cristo podem compartilhar uma divindade e humanidade em comum, que são maiores do que qualquer diferença. Nesses dias tenebrosos, quando nós a compartilhamos, podemos corrigir as coisas. Nesses dias tenebrosos e muitas vezes claustrofóbicos, as pessoas que creem irradiam a luz e a verdade libertadora de Deus. Onde há fome espiritual na terra, nós comemoramos Jesus Cristo como a água viva e o pão da vida. Em um mundo árido, sedento de um sorriso, faminto por um olá, podemos redefinir nossas zonas de conforto. Sentem-se ao lado de alguém que não esteja acompanhado. Incluam, elogiem, incentivem, pessoalmente e online. Concedam às pessoas o benefício da dúvida. Ouçam, vão, estejam lá. Ministrem com um pensamento ou uma escritura citada no momento certo. Observem uma lágrima ou um sorriso. Orem sempre. Hoje, você me ajudou. Amanhã, eu o ajudarei. Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. É isso que amigos e família do Evangelho fazem. Sei que muitos de vocês são o único membro da igreja, o único membro ativo em sua família. Vocês são valentes e fiéis, mas com frequência isso é difícil. Peço que se agarrem à barra de ferro, ou como disse um jovem adulto de Manaus, Brasil, segurem firme. Decidam que serão firmes e imutáveis. Um elo forte em suas gerações valerá a pena. Não importa tanto se somos a primeira ou a sexta geração da igreja, mas sim que sejamos valentes em nosso testemunho de Jesus Cristo. Por favor, plantem, nutram e protejam essa preciosa semente de fé. Deixem que ela crie raízes e floresça em vocês e em sua família eterna. Sejam como Melba Oaks ou Jim Gong. Desenvolvam hoje relacionamentos que vão mudar o futuro nos próximos 5 ou 6 ou até 77 anos. Isso nos leva ao nosso terceiro convite. Tornem-se pessoas melhores, trabalhando com o Senhor e ao lado dele na colheita. Ao aprendermos a trabalhar com fé e diligência, o Senhor da vinha pode nos abençoar por meio da lei da colheita, com regozijo no fruto dos nossos labores. Ao trabalharmos com vigor e inteligência, surgirão oportunidades. O que alguns chamam de sorte, reconhecemos como bênçãos. Sabemos que a oração humilde e a persistência sincera produzem milagres no próprio tempo e no devido modo do Senhor. O livro de Gálatas, no Novo Testamento, descreve a lei da colheita assim: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos
se não houvermos desfalecido. Em outras palavras, colhemos o que plantamos, good is restored o bem se reverte em bem, e o mesmo se dá com a retidão, a justiça e a misericórdia. London e Luke Brockbank, fiéis missionários que retornaram ao campo e foram selados recentemente no templo sagrado, disseram que aprenderam a lei da colheita na horta da família, quando eram crianças. Acordávamos bem cedo, antes das abelhas e do calor do dia, e tentávamos arrancar o máximo de ervas daninhas, plantar o máximo possível de mudas e manter tudo crescendo com fertilizante e adubo. Cada coisa em sua própria estação. Todos gostam de colher os frutos e comer alguns enquanto colhem. Mas arrancar ervas daninhas é o mais difícil, porque temos que ficar agachados, apoiados nas mãos e nos joelhos, e depois de um tempo, isso começa a doer e as mãos ficam sujas. É por isso que eles dizem que você tinha o dedo verde, né? Sim, a ponta dos dedos e dos polegares ficava manchada de verde de tanto arrancarmos ervas daninhas. E acho que é por isso que as plantas cresciam bem, porque as ervas daninhas foram arrancadas. E nós tínhamos os fertilizantes e não é que a gente pode ir só ao jardim uma vez por semana. Não dá para ir à volta uma vez, né? Ficar tudo bem. Eu pedi a London e Luke que falassem sobre o nosso Salvador, sendo Ele a videira verdadeira que nos nutre espiritualmente. Quando estamos cuidando das plantas no pomar, precisamos fertilizá-las, para que tenham os devidos nutrientes para continuarem crescendo. É como o nosso testemunho, pois não podemos depender de uma única experiência espiritual na vida. Temos que nos renovar constantemente com novas experiências. A lembrança de nossas experiências espirituais é algo maravilhoso, sobre o qual podemos refletir, mas precisamos sempre de mais. A única coisa na qual podemos ter 100% de confiança é no Salvador. Acho que desse modo Ele é realmente a videira verdadeira e podemos confiar nele sempre. E se nos esforçarmos ao máximo para alinhar nossa vontade à dele, Ele estará conosco e nós estaremos com Ele. O Salvador é quem realmente pode nos ajudar a vencer as dificuldades. Amo o Salvador e tenho um testemunho muito forte dele e do que ele fez por nós. Ele realmente é nosso bom amigo, alguém que nunca vai nos abandonar. Tenho certeza de que todos tiveram bons amigos que, inesperadamente ou não, os deixaram. Não é algo agradável. Mas é maravilhoso saber que o Salvador nunca fará isso e sempre estará ao nosso lado. Ele nos consola e nos ajuda quando precisamos. Obrigado, London e Luke. London, Luke e eu conversamos sobre a justiça e a misericórdia na lei da colheita. Colhemos o que plantamos, mas Deus acrescenta a sua misericórdia a nossos esforços. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando Deus nos faz crescer, Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos a ponto de não haver lugar para recebê-las. Vista com olhos espirituais, em geral, as ternas misericórdias do Senhor excedem generosamente o que merecemos ganhar por nosso trabalho. Ainda assim, a vida às vezes parece injusta, com momentos difíceis, escuros e solitários. Com desejos justos e esforços obedientes, às vezes sentimos que fizemos tudo o que nos foi pedido. Ainda assim, as coisas não deram certo. Isso é muito difícil. Podemos nos sentir desanimados, decepcionados e até amargurados. Nesses momentos, lembre-se de que, de um modo que não podemos compreender, o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas.
Ele compreende porque já passou por isso. Nosso Salvador disse: Eis que ambas as palmas de minhas mãos te tenho gravado. Ele prometeu: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Esperamos no Senhor com avidez e às vezes com preocupação. Suas promessas são seguras. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mundo não tem tristezas que o céu não pode curar. Em seu tempo e à sua maneira, Deus vai corrigir as injustiças, tristezas e decepções. Para os que estão dispostos e são humildes, seu evangelho é um evangelho de segundas e terceiras chances, até 70 vezes 7. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são e serão abençoados em todas as coisas. Em nossos dias, em que há um imenso sofrimento e necessidades humanitárias em toda parte, sentimos que é uma causa importantíssima e um propósito divino prestar serviço cristão. Para nós, o amor a Deus e ao próximo significa uma oportunidade e uma responsabilidade assumidas por convênio. Uma recente pesquisa realizada na igreja mostra que os jovens adultos estão identificando e atendendo a urgentes necessidades humanitárias na Europa, na América Central e do Sul, no Caribe, na Ásia, na África, na América do Norte e no Pacífico. Quase em qualquer outro lugar no mundo. Vocês e seus amigos confeccionam máscaras, apoiam centros refugiados para mulheres, ajudam no resgate e na limpeza de desastres naturais, provêm alimentos para crianças, edificam a comunidade local e suprem bancos de alimentos, só mencionando alguns exemplos. Nesta pandemia da Covid-19, nossos membros, nossos amigos e nossa igreja estão participando da maior resposta humanitária que já houve, com 1.031 projetos de resposta à Covid-19 em 151 países. Os necessitados estão recebendo mais de 28 milhões de projetos, 28 milhões de equipamentos de proteção individual, 3,5 milhões de artigos alimentícios, 1,8 milhão de kits de higiene e mais de 1 milhão de equipamentos e suprimentos médicos. Até agora, do produtor ao consumidor, mais de 700 carregamentos de alimentos e outros itens essenciais viajaram mais de 2,5 milhões de quilômetros, desde o sistema de armazém de Bispo até 380 bancos de alimentos, abrigos para sem-tetos e agências de caridade. Eu perguntei o que realmente tem num caminhão. Geralmente, 18 caminhões de rodas transportam 3.264 latas de carne ao Peru, 7.488 latas de milho, ervilhas ou tomates picados, 6.528 latas de sopa, cozido ou chili, 792 vidros de nossa famosa e a minha favorita, pasta de amendoim, produzida pela igreja. Cheia de nutrientes, energia e boa vontade. Nossos caminhões também transportam frutas, legumes, pudins produzidos ou processados em nossas 19 fazendas, 3 pomares, 4 fábricas de enlatados, 1 fábrica de laticínios e 3 fazendas de criação de gado. Talvez vocês morem em uma comunidade na qual a igreja tenha feito parceria com grupos locais para fornecimento de alimentos e outros itens essenciais. A ajuda humanitária e a segurança alimentar global são coisas que nos preocupam. As Nações Unidas prevêem que a Covid vai fazer com que 130 milhões a mais de pessoas passem a sofrer uma situação crônica de fome. Embora seja apenas o início, nossas contribuições humanitárias estão em andamento
são necessárias e bem-vindas a áreas vulneráveis como a Somália, o Iêmen, a República Democrática do Congo, o Haiti, o Zimbábue, em regiões de conflito como Síria, Iêmen, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e na região do Sahel, na África, entre outros. Crianças famintas precisam de comida. Com um parceiro humanitário, estamos fornecendo 30 milhões de refeições a crianças em idade escolar em 9 países em desenvolvimento. Cada prato de refeição inclui 482 calorias vitais de cereais, proteínas, legumes e frutas. Como vimos, nossa igreja faz doações humanitárias globais e também fornece generoso apoio na América do Norte e do Sul e em outras áreas em que residem membros da igreja. Os refugiados deslocados internamente são um grande desafio humanitário. Nossa igreja está na linha de frente em muitas crises de refugiados. Com nossos parceiros, fornecemos alimento, água, higiene, abrigo, roupas, equipamento de proteção individual e apoio educativo na América Latina, na Europa, na África, na Ásia e no Oriente Médio. Nós nos adequamos e atendemos às necessidades locais. Respeitamos os costumes e a cultura locais. Por exemplo, estima-se que o tsunami devastador de 2004 na Indonésia tenha deixado um saldo de 228 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Nosso jejum mundial da igreja ajudou a reconstruir mesquitas, comprar máquinas de costura para confeccionar roupas tradicionais e estabelecer lares e escolas. Os líderes islâmicos nos disseram: nós jejuamos, por isso as doações provenientes de jejum têm um significado especial para nós. Seu jejum e sacrifício expressam sua fé e seu amor a Deus. Como discípulos de Jesus Cristo, nosso convênio de pertencer a outro nos convida a ser bons e fazer o bem. Como sabem, nossa igreja oferece ajuda humanitária sem levar em conta raça, filiação religiosa ou nacionalidade. Nossas atividades humanitárias não são usadas para fazer proselitismo de nossas crenças. Trabalhamos com parceiros de todas as religiões e com os que não têm uma fé. Atendemos às necessidades imediatas e de longo prazo. Ficamos enquanto houver necessidades, até mesmo quando não há mais câmeras e repórteres. Promovemos a autovalorização e a autossuficiência. Sentimos as bênçãos do céu ao expressarmos nosso amor a Deus, fazendo todo o possível para ajudar nossos irmãos e nossas irmãs, seus filhos e suas filhas, em todos os lugares, de todas as maneiras que pudermos. Irmãos e irmãs, à medida que vocês aprenderem, crescerem e servirem, se esforçarem para ser valentes em seu testemunho de Jesus Cristo, por favor, sejam pacientes e compreensivos com vocês mesmos. Muitas vezes somos muito duros com nós mesmos. O Senhor nos convida a nos achegarmos a Ele como somos, a fazer todas as coisas com sabedoria e ordem. Ele não espera que corramos mais rápido do que nossas forças permitem, mesmo quando somos diligentes e valorosos. Às vezes, podemos nos sentir menos amados ou menos comprometidos se o Senhor nos pedir que façamos algo grandioso. Mas, geralmente, o que o Senhor mais precisa que façamos é que deixemos a nossa luz brilhar a cada dia. Lembrem-se de que Jesus é a verdadeira videira. O crescimento espiritual e a felicidade de vocês são preciosos para Ele. Em resumo, ao começar o ano novo, convido-os a receber as bênçãos plenas destes 3 convites. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Deixem que sua bondade e suas criações estimulem a imaginação de vocês. Acalmem e confortem seu coração e testifiquem que ele está pronto para aprofundar seu relacionamento pessoal. Segundo, mudem o futuro agora. Desenvolvam relacionamentos entre muitas gerações que vão abençoar vocês e as pessoas ao seu redor por muitos anos. E terceiro, confiem no Senhor da colheita para ajudá-los a se tornarem melhores.
À medida que trabalhamos com Ele, ao lado dele em sua vinha, o Senhor da colheita vai nos abençoar abundantemente. As bênçãos que Ele concede são de plena alegria. Há 3 outras ações que vão ajudá-los a fortalecer sua fé e ser valentes em seu testemunho de Jesus Cristo. Sejam dignos de ter uma recomendação para o templo atualizada. Façam isso mesmo que os templos não estejam plenamente abertos. Façam isso mesmo que tenham que colocar algumas coisas em ordem em sua vida. Deixem seu bispo ou presidente de ramo saber quem vocês são e onde vocês estão. Se não tiverem atualmente um chamado na igreja, pensem na responsabilidade de dizer: o bispo ou presidente de ramo, quando nosso Pai Celestial tiver um chamado para mim, eu ficaria feliz em servir em nossa igreja. Todos precisamos de asas e raízes, um grande círculo de amizades e socialização e um círculo menor, onde podemos servir regularmente com colegas e líderes carinhosos, inclusive um bispo que tem chaves. E por fim, ao baterem, pedirem e buscarem, criem um ambiente pessoal que nutra a fé e os ajude a guardar os mandamentos de Deus. Tendo sido concedidos com amor, os mandamentos de Deus protegem e abençoam. Por favor, vivam de modo a serem dignos de que o Espírito Santo seja seu companheiro e os ajude a descobrir o que vocês mais precisam e buscam. Não deixem que o mundo finja oferecer-lhes coisas que ele não pode lhes proporcionar. Queridos irmãos e irmãs, Deus é nosso Pai eterno. Seu amado Filho é nosso Salvador, Jesus Cristo. As ordenanças, os convênios e a doutrina essenciais se encontram em sua igreja restaurada, que é chamada pelo seu nome. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo continua, desde o profeta Joseph Smith até o presidente Russell M. Nelson hoje em dia. O livro de Mórmon e as Santas Escrituras certificam, assim como eu, que Jesus é o Cristo. Queridos amigos, deixem sua luz brilhar. Continue sendo fiéis em seus convênios e valentes em seu testemunho de Jesus Cristo. Que Deus os embale em sua compaixão e os abençoe em suas esperanças e em seus desejos justos. Que encontrem a inclusão e a alegria de se fazer parte do convênio em seu Evangelho e um lugar e espaço em sua igreja, que é a nossa igreja, no sagrado e santo nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. In the fight for
Father in heaven, we're Pai thankful for Celestial, the opportunity in which somos we gratos pela oportunidade have had to fill with thy love, que tivemos de sentir o teu amor to listen to e ouvir the words of Sister and Elder God. as palavras da irmã e do Elder Gong. We pray for Pai, oramos para que additional strength as we go forward. mais força recebamos ao seguirmos adiante todos os dias deste ano, Able to que sejamos capazes de conhecer a Ti melhor, change the future que possamos mudar as gerações do futuro por meio de nossas ações, nossas palavras e nossos atos, and that we e que possamos can be thy hands, ser Tuas mãos, make us better each and every e por favor faz-nos pessoas melhores todos os dias. Pai, nós somos gratos prophet here on the earth. por profeta que nós amamos e oramos por ele, He will be presidente Rom Nelson, para que ele seja capaz de ser guiado to direct thy church. para dirigir tua igreja. Most E, importantly, Pai, for added strength that comes oramos por mais forças para que venha da expiação de Jesus Cristo na nossa vida todos os dias, para que sejamos erguidos, fortalecidos e nos tornados pessoas melhores. Pedimos essas coisas todos os dias. in the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Amém.